Ok, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nono webinário do nosso de internacionalização, né, que tenta relatar, mostrar, dar publicidade às atividades envolvidas pelos nossos professores e nossos alunos, tanto no âmbito do financiamento, né, da CAPES, do CAPES Print, como de outras ações de internacionalização. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais essa tarde aqui conosco. Hoje, nós temos o prazer de ter o professor Mozart, do programa de pós-graduação em turismo, o professor Wilker, também do programa de pós-graduação em turismo, que já foi coordenador do programa, né, por 4 anos, né, por bons 4 anos, e contribuiu fortemente para a consolidação. E da doutoranda Débora, que fez um sanduíche e que já está terminando a redação da sua tese, ansiosa para marcar a defesa de tese, né, e concluir também o seu trabalho após essa passagem no exterior. Então, vou passar a palavra para o professor Mozart, para que ele comece os trabalhos e conduza aí a nossa tarde do tema voltado à área de turismo. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado, professor Rubens, pela oportunidade de compartilhar essa nossa experiência do programa de turismo. Eu queria também agradecer a presença de todos e todas que aqui estão, porque né, não é sempre que a gente tem a oportunidade, né? É um trabalho tão específico, né? E que é legal que tenha gente interessada em escutar. Então, a gente dividiu a nossa fala da seguinte maneira. Eu vou fazer um pequeno histórico de como que nasceu essa parceria, porque eu acho que é até bastante didático para a gente saber como que acontece uma colaboração internacional, como ela é institucionalizada. Vou falar um pouquinho sobre os temas, né, que a gente trabalhou ao longo desse tempo. E aí vou passar a palavra para tanto o Wilker quanto Débora, que também tiveram presença lá na Universidade de Cardiff, né, no país de Gales, no Reino Unido, que é o nosso a instituição que colabora conosco, né? Bom, eu acho que é legal fazer uma pequena apresentação da minha formação pessoal, porque eu tenho formação em mestrado e doutorado no exterior. Então, eu sempre me interessei por me expor a novas culturas, por conhecer novas ideias, novas metodologias, novas instituições. Então, eu morei na Alemanha, eu morei na Tanzânia, eu morei na Irlanda, eu morei em morei também no Reino Unido, né? E todas essas experiências, elas me deram, assim, pessoalmente, um prazer muito grande de me abrir a essas culturas enfim, eu considero uma oportunidade, assim, essa ideia da internacionalização do programa de turismo, ela, ao mesmo tempo, ela é muito importante para o programa, mas também ela me dá muito prazer. Então, é sobre isso hoje que eu gostaria de falar, sobre essa história de como que, depois que eu voltei do meu doutorado, que foi na Irlanda, em 2012, eu retomei essas conexões com o exterior. Então, quando eu vim da Irlanda, eu vim trabalhar na UFRN, eu consegui uma bolsa do PNPD, da CAPES, e fiquei como pós-doutorando, o estágio pós-doutoral, né, na escola do Chinchilla, né, com o pessoal no programa de geografia. E lá eu fiz um trabalho sobre a orla em turismo e também desenvolvimento regional, na orla oriental, na costa oriental do Rio Grande do Norte. Foi um trabalho muito interessante, ao mesmo tempo eu fui professor substituto aqui,
E aí eu comecei essas incursões, né? E fui em 2011, que foi um pouco antes, em 2013, a eventos na minha área, né? Que é a área de... Eu tenho um doutorado em geografia e trabalho com planejamento, né? Então, minha área é de Pegar uns copinhos, ó. planejamento de destinos turísticos, né? Branco mesmo, né? Bruna, por favor, você poderia desligar o seu microfone? Então, eu depois fui, em 2014, eu fui aprovado como professor adjunto lá na UNB e fui professor do Centro de Excelência em Turismo até 2018, quando eu fui redistribuído aqui para a UFRN. Em 2015, houve um evento lá na cidade de Copenhague que eu eu revi um colega, o professor David, de Cardiff. O professor David me deu uma ideia da gente tentar fazer um projeto em conjunto para a gente se aproximar, né? Para aproximar em termos de instituições. Então, havia uma série de editais que foram lançados pela Academia Britânica, dentro do fundo Newton. E esse fundo tinha um primeiro edital que nos interessou muito, que chamava-se Institutional Links, cujo objetivo era exatamente financiar o encontro de pesquisadores de 2 países, o Reino Unido e mais um, para promover aproximação institucional. E nós fizemos isso em Brasília, fizemos um evento de uma semana, reunimos cerca de 38, 40 professores, a maioria em início de carreira, e lá estavam, né, eu organizei o evento, né, alguns professores, esse professor David, que fez o contato, o professor Trevor Jones, que depois virou nosso colaborador lá em Cardiff, estava o professor Wilker, que está aqui hoje, que também vai contar a experiência dele com Cardiff. Enfim, lá nós montamos uma mesa de uma maneira muito informal e desenvolvemos um interesse em comum. O departamento do professor Trevor Jones é o departamento de criminologia da Universidade de Cardiff, e a gente tinha dados do Nordeste brasileiro de uma variação muito importante dos dados de criminalidade. Então, a gente chegou a esse assunto em comum e propôs alguns projetos. Depois de algumas tentativas, a gente acabou conseguindo aprovar um outro projeto nesse esquema do Fundo Newton ainda, chamado Newton Advanced Fellowships, que eu coordenei, e o professor Trevor Jones foi o meu não é orientador, né? Mas ele foi o coordenador também, né? Então, o parceiro de lá, né? E aí, nós fizemos um trabalho em Recife e Natal, e desenvolvemos uma pesquisa sobre o medo na cidade. E foi muito interessante, porque o nosso achado principal, né, foi acompanhar alguns processos, algumas arenas políticas, e a gente encontrou que a violência e o medo, a cidade suja, a cidade escura, a cidade perigosa, não são efeitos colaterais do nosso desenvolvimento, né? Eles são elementos constitutivos, sem essa violência, a gente não consegue manter o desenvolvimento da forma como acontece, né? Haveria variações na estrutura de classes e tal. Então, foi muito interessante a gente perceber que a violência ela é intencional, que o medo é intencional, tem gente que se beneficia dessa coisa toda, né? Então, a gente conseguiu, com esses resultados, uma série de bons bons formatos de divulgação. Um deles foi um convite do Fundo Newton para a gente apresentar isso em seminário, para a gente escrever uma história, eles chamam histórias de prática, no website do Fundo Newton, né, que ainda não foi publicado, mas já será. Nos ampliou possibilidades de novos contatos, né? O professor Wilker foi atender a um desses eventos lá no Rio de Janeiro, né? E também proporcionou as estadias no exterior. Então, nós fomos, eu e o professor Wilker, várias vezes com recursos do Institutional Links, com recursos da PPG, da UFRN, com recursos do meu projeto do Newton Advanced Fellowships e, por fim, com recursos da CAPES, né, do PRINT,
que me deu a oportunidade de passar um ano lá. Então, foi um ano em que eu tinha esses dados colhidos em Recife e Natal, e fui lá mais para compilar os dados, para a gente, para traçar estratégias de publicação, para compartilhar com os colegas lá de Cardiff. Eu fiquei baseado no Instituto de Pesquisa em Criminalidade e Segurança, que é muito interessante e que se interessou muito pelo que fazíamos lá, né? Então, obtive acesso a muita gente. Então, por exemplo, Vinícius, que atualmente está nas Nações Unidas, lá em Brasília, ele é um parceiro que veio fazer pós-doutorado conosco, com recursos do Newton Advanced Fellowships, que eu tutorei, ficou pouco tempo, depois passou no concurso das Nações Unidas, mas ele hoje participa de bancas conosco, faz parte do nosso grupo de pesquisa, né? Fizemos contato com o professor Raton, que é um dos maiores, os maiores conhecedores de segurança pública, né? Está por trás do programa Pacto pela Vida, lá em Pernambuco, e todos hoje são colaboradores, né? Me aproximei de uma pessoa importante na área de segurança pública do Rio Grande do Norte, que é o Ivênio, né, professor Ivênio Hermes, que hoje está fazendo doutorado na demografia, e ele me apresentou ao Instituto Óbvio, né, Observatório da Violência, que hoje se tornou uma rede de pesquisa e a rede que eu coordeno. Então, é muito interessante toda a evolução que teve em tão pouco tempo, né? A gente faz eventos, tem acesso, a gente consegue transformar esse nosso conhecimento em aplicação, né? Há uma base de dados importante do Instituto Óbvio, que a gente estuda, enfim. Então, reunimos uma série de cabeças, uma série de ideias, e temos bastante resultados também do ponto de vista acadêmico, em termos de publicação, a edição de um livro, que nós fizemos edição, aproximação com outras pessoas da área, né, que é segurança em destinos turísticos do Brasil inteiro, já chamamos também para bancas. E eu acredito, assim, que, para terminar essa minha apresentação, eu acho que as perspectivas de futuro são muito importantes em relação à internacionalização, porque a internacionalização ela é muito importante para nós, mas ela é também muito importante para os nossos parceiros do exterior. E a gente tem, por hábito, né, por experiência, enviar pesquisadores, enviar estudantes, né? E a gente conseguiu trazer também, né, o professor Trevor Jones passou tempos aqui conosco, e a gente tem interesse de trazer estudantes, e a gente consegue, a partir desses editais do Reino Unido, possibilidades de estadia de professores e estudantes do Reino Unido aqui no Brasil, com os nossos projetos de pesquisa. A gente também passa a acessar as revistas internacionais. Há uma experiência pessoal também muito importante, que eu acho que a Débora vai poder falar. Eu não quero falar sobre a minha experiência de estudante, que foi maravilhosa, mas não foi no âmbito dessa colaboração. Enfim, possibilidades imensas, inclusive de orientações em cotutela, coorientações, participações em banca. Então, a própria Débora vai defender com a participação do professor Trevor Jones. Enfim, né, as possibilidades que a internacionalização nos dá, para além do próprio crescimento pessoal, da gente de ampliar a nossa capacidade de compreender o outro, a nossa empatia, né, de conhecimento mesmo, ampliar a nossa capacidade de pensar o mundo, de analisar as coisas que estão acontecendo, é também uma oportunidade do programa, né? O programa que consegue acessar outras fontes de informação, outras bases de produção de conhecimento, metodologia, aplicação, outras experiências, e a gente, assim, cria um ciclo virtuoso de construção de um programa mais interessante, mais atrativo, né? Tanto para os estudantes nossos aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, mas o nosso programa é o primeiro programa de doutorado em escola pública
de todo o Brasil. Então, a gente tem uma liderança nacional nesse sentido. Bom, eu acho que eu fiz a minha explanação até um pouco mais de tempo do que eu gostaria, então eu vou passar a palavra para o professor Wilker para falar um pouquinho sobre a experiência dele com essa colaboração de Cardiff, os potenciais, inclusive de outros países que ele acessou através disso aí. Então, por favor, professor, fique à vontade. Obrigado, professor Mozart. Boa tarde a todos e todas. Né? Então, é um prazer, né, conversar com todos vocês aqui nesse webinário da PPG. Então, é uma grande satisfação, né? Então, rever o professor Rubens Maribondo, né? Então, mesmo que virtualmente, e comentar com vocês sobre essa experiência, né? Essa colaboração internacional, né? Que não necessariamente está atrelada especificamente ao print, mas que, de alguma forma, a conexão hoje está relacionada ao print, mas que temos alguns resultados que se espraiaram e que foram até para além do que nós esperávamos. Isso é muito bom, não só para nós do programa de pós-graduação em turismo, mas também para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, bom, o professor Mozart já comentou, fez uma introdução de como nos conhecemos e como que foi estabelecida essa conexão, sobretudo com o Reino Unido, a partir inicialmente do professor David Botterill, depois com o professor Trevor Jones, né? Então que possibilitou, na verdade, uma conexão comigo também com o Reino Unido. Né? Então, em 2018, né, especificamente, eu tive a oportunidade de realizar um estágio pós-doutoral, né? Então, inicialmente pela Universidade Federal do Pará, mas com várias articulações com algumas instituições de ensino, dentre uma delas a Universidade de Cardiff, né? Então, no país de Gales. Né? Então, a partir de 2015, com o estabelecimento desse contato inicial com o professor David Botterill, conheci o professor Trevor Jones, e surgiu o interesse em trabalhar com essa temática sobre turismo, segurança, insegurança, medo do crime, e que esse debate, essa conversa, essa reflexão, né, deu elementos para construir uma proposta e ser aprovado, né? Então, para realizar esses estudos, fazendo não comparações, mas fazendo distinções e estabelecendo elementos que compuseram uma lógica, uma dinâmica de como que surge esses aspectos de desenvolvimento urbano, tanto no Reino Unido quanto no Brasil, que, de certa forma, estabelecem conexões com o turismo também. Então, na ocasião, né, então, esse trabalho, que era um trabalho maior, né, que foi, inclusive, inserido dentro do âmbito da Propesc, da UFRN, que trabalhava com a ideia do desenvolvimento urbano, crime e segurança, né, em cidades turísticas no Nordeste brasileiro, que o professor Mozart fez referência. A ideia inicial era trabalhar com o Nordeste brasileiro, mas como havia uma conexão com a Universidade Federal do Pará, então sempre é interessante perceber esse estabelecimento de redes, né, que nós acabamos realizando. Então, houve um interesse de espraiar esse trabalho para a Amazônia também. Então, fizemos um trabalho relacionado Natal com a cidade de Belém, né, o município de Belém, e com algumas cidades britânicas. Né? Então, o foco principal era a cidade de Cardiff. Né? Então, esse era um grande projeto que, né, então, como resultado desse projeto, eu desenvolvi um trabalho mais específico sobre governança e percepção do medo. Né? Então, a ideia é entender um pouco da dinâmica do turismo nos espaços públicos brasileiros. Né? Então, estabelecendo essa relação entre Natal, Belém, Cardiff, a princípio, entender um pouco
como que esse processo de revitalização, de planejamento urbano da cidade de Liverpool, até mesmo de Londres, né, de alguma forma diminuía, né, ou aumentava, né, essa percepção do medo, né? Então, essa era a grande discussão, né, então, do projeto. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de passar 6 meses no Instituto de Pesquisa em Crime e Segurança, na Universidade de Cardiff, sob a tutela, sob a supervisão do professor Trevor Jones, né, que o professor Mozart já fez referência, e, mais especificamente, trabalhando de forma mais próxima naquele instituto, porque a universidade também é grande, né, então, comparado às proporções da cidade de Cardiff, e que há muitas unidades, né, que não estão conectadas diretamente fisicamente, né? Então, e esse instituto ele ficava isolado, mas muito próximo da grande área central. E na ocasião o diretor do instituto, o professor Simon Moore, né, ainda continua como o diretor, o vice-diretor do instituto, perdão. Então, e ali, né, foi estabelecido um contato, né, então, onde havia uma equipe multidisciplinar, né, envolvendo engenheiros. O próprio professor Simon é um odontólogo, né, que trabalha no campo da saúde. Então, muitas das pesquisas do próprio Instituto de Crime e Segurança estão relacionados à saúde, inclusive, né, à governança da saúde, enfim, planejamento do campo da saúde, e que eles têm uma conexão muito forte com o governo galês, né? Então, muitos dos dados, para não dizer todos, né, todos os dados que são criados, são gerados, né, que são tratados em relação à segurança, crime e segurança, o Instituto, né, que é a universidade, ela acaba gerenciando e dando suporte a todas as agências relacionadas a esse campo da segurança e do crime no país galês, no caso, lá na sede do país, o país de Gales, né? Então, e aí foi super interessante, né, essa conexão, então, esse contato, entender essa dinâmica, as novas realidades, como que eles encaravam, como que eles tratavam esse tema, que é muito diferente do que como nós tratamos aqui no Brasil. Eu lembro que em 2018 nós estávamos no ápice, né, de dados de homicídios, né, especificamente, são os crimes violentos letais intencionais, os CVLIs, que nós consideramos, que em 2018 acho que nós chegamos a 62 mil, um pouco mais de 62 mil crimes violentos, né, ou seja, homicídios, né? Então, esse era um número muito expressivo, né? Então, no âmbito mundial, e que isso, de alguma forma, interferia, né, na construção, numa reflexão de várias políticas urbanas, né, inclusive no campo da saúde, né? Então, nesse contexto, quando houve essa apresentação, essa aproximação, inclusive houve um outro evento que nós participamos. Deixa eu só projetar, talvez facilite um pouco mais essa visualização de vocês, mas é super rápido aqui, só porque acho que facilita um pouco mais esse processo. Mas, e aí nós tivemos um evento, né, então, que foi o Global Inequalities in Social Science, né, então, que esse evento ele trouxe algumas perspectivas, tanto de experiências brasileiras quanto do Reino Unido, mas que envolvia muitos pesquisadores do mundo todo. Claro, a grande maioria, muitos pesquisadores brasileiros apareceram. Esse evento aconteceu em novembro de 2018, mas nós tínhamos pesquisadores da Holanda, da China
e da Índia também, né? Então, na verdade, a Universidade de Cardiff é uma universidade que tinha, pelo menos naquele momento, não deve ter alterado muito, mas em torno de 20 mil alunos, né? É diferente, que é a metade que nós temos na UFRN. O professor Rubens pode me fazer alguma referência, né, de uma forma mais precisa com os números, mas se compararmos ao tamanho da cidade, né, e a diversidade, o número de universidades que o Reino Unido tem, é uma universidade muito expressiva, né? Então, naquela área ali do sul, né, do Reino Unido, já para o noroeste, né? Então, o sudeste, desculpa. Então, na verdade, esse evento, né, então ele aconteceu, teve algo semelhante ao que o professor Mozart comentou, que aconteceu em Brasília, né? Então, discutindo essas desigualdades globais e qual era o papel da ciência social. E nós apresentamos esse trabalho maior, né, que estava relacionado a esse projeto que eu já fiz referência sobre desenvolvimento urbano, crime e segurança nas cidades turísticas do Nordeste brasileiro. Né? Então, aqui são algumas imagens, né, então, das ruas de Gás, aqui acho que a rua, uma das principais, a St. Mary Street, aqui um castelo, né, que fica bem no centro da cidade, antes mesmo, um castelo que tem mais de 1000 anos, enfim, as ruas, e aqui uma visão mais de uma área mais moderna, podemos dizer assim, que há uma expansão imobiliária mais recente, né, podemos dizer assim, que é uma área que fica em Cardiff Bay, né, então, que não é tão distante, né, tudo é muito compacto também naquele local. Bom, e aí, para tentar caminhar para o fechamento, até eu penso que também temos ainda a Débora para comentar, mas acho que essa conversa toda fez com que nós envolvêssemos alguns alunos, essa era o interesse da UFRN, sobretudo do programa de pós-graduação em turismo. Então, nós começamos, por conta de trabalhar com essa temática, também encorajar alguns alunos a participar, né, dessa proposta, dessa ideia. Né? Então, a Débora foi uma delas, né, que teremos a oportunidade de conversar com ela daqui a pouquinho, para trabalhar com essa temática sobre crimes, né? Então, criminologia. Então, eu falo isso porque o Instituto, né, Instituto de Pesquisa em Crime e Segurança, né, o CSRI, né, ele é bem recente, né, é de 2015. Esse era o prédio que eu pude, né, estabelecer uma conexão mais próxima com o professor Trevor e o professor Simon, né, que fica muito próximo da área mais central da universidade, e que eles foram, né, iniciaram as atividades em 2015 com esse propósito, né, de desenvolver novas ideias, né, então trabalhar com novas evidências, com esse conhecimento, né, uma perspectiva global, local, regional, sobre esses problemas relacionados à segurança e crime. Né? Então, e isso, de alguma forma, né, então, fez com que, no final dessa instância, podemos dizer assim, o professor Simon, né, então, conhecedor e muito envolvido com essas questões dos projetos, com os editais, com a Academia Britânica, com todas as outras lacunas e braços relacionados à pesquisa no Reino Unido, entrou em contato comigo para falar sobre a possibilidade de trabalharmos em conjunto sobre um projeto que relacionava a governança no campo da saúde, né, da segurança e de saúde. Né? Então, ele é um odontólogo, como eu já comentei, e estamos desde 2020, né, então, desenhando, enfim, eu penso que a pandemia, não só nesse projeto especificamente, mas vários outros projetos, né, foram impactados com essa construção, com o andamento de várias pesquisas, mas nós chegamos a encaminhar, né, então, a partir do edital da Academia Britânica, né, um projeto específico, né, então, que tratava sobre a possibilidade, né, de adaptação de um modelo de governança no campo da saúde da Universidade de Cardiff, adaptado ao Brasil.
né? Então, e a ideia é tentar equacionar, mitigar, melhorar o processo de uso do recurso público, né, tentando cruzar, né, uma série de dados, quer seja relacionados a uma violência doméstica, quer seja relacionado à própria CVLI, mas relacionado ao trânsito, enfim, né, entender um pouco dessas áreas mais quentes, né, então, aonde há uma incidência maior dessa violência, de uma certa forma. E a ideia é que nós pudéssemos colocar em prática essa proposta, uma proposta que já foi colocada, já foi executada tanto na Escócia, quanto na Austrália, quanto nos Estados Unidos, no próprio país de Gales, e esse edital específico era para trabalharmos com países em não terceiro mundo, mas países em desenvolvimento, né? Então, e foi aí que o professor Simon Moore, né, então, falou, Wilker, vamos trabalhar com essa proposta no Brasil, e, inclusive, né, cheguei a acessar o professor Rubens para ter a possibilidade de termos algumas cartas de intenção da Universidade de Apoio, inclusive, foi quando nós conseguimos, né, então, uma série de cartas, e que está em processo de amadurecimento, né? Porque eu digo isso porque quando a pandemia chegou no ápice, né? Então todos aqueles editais foram suspensos e agora foram retomados, né? Então agora no âmbito do MRC, né? Do Medical Research Council, né? Então do Conselho de Pesquisa na área médica, né? Então nós estamos nesse processo, nós voltamos novamente, né, com essa discussão. Esse é um ponto com a Universidade de Caspe, mas isso, de certa forma, também nos abriu possibilidades de trabalharmos com outros países que não é o foco da nossa conversa hoje, né, mas dentro desse campo da governança no turismo, né, questão da segurança, da saúde, com a Espanha, com o Canadá, enfim. Né, então, mas hoje o nosso foco principal, né, o nosso estabelecimento, conexões mais ativas mesmo, de fato, tem ocorrido com a Universidade de Caspe, né? Então, e nós estamos super felizes, né, com essa possibilidade, tanto é que já tivemos o recebimento, né, de alunos, né, de estudantes, a possibilidade de outros estudantes também serem recebidos pelos nossos colegas na Universidade de Caspe. E é isso, acho que para eu não me alongar muito, são já 16h38, temos ainda a fala da Débora, mas é só para que vocês tenham uma noção, né, do que nós estamos desenvolvendo, como que foi estabelecido esse contato, mas que ele está para além do turismo, né? Então, na verdade, até porque eu entendo que o turismo ele é muito mais amplo dessa discussão do destino turístico, da ideia da oferta e demanda, né? Mas nós percebemos que o nosso campo de atuação ele tem transitado também por umas discussões mais ligadas ao desenvolvimento, à questão regional, nacional, internacional, de temas que, de certa forma, impactam diretamente na qualidade de um destino turístico, como, por exemplo, o campo da saúde. Né? Então, acho que basicamente era isso que eu queria falar. Claro, estou aqui à disposição para ouvir, né, os colegas e comentários. Estamos aqui para debater, dialogar sobre essa colaboração da UFRN, do Programa de Pós-Graduação em Turismo, com a Universidade de Caspe. Então, é isso. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Está dando para escutar? Tudo ok? Tudo certo. Obrigada. Como já foi falado, meu nome é Débora, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFRN. Eu entrei no ano de 2018 e acho que logo quando eu entrei, eu comentei com o professor Wilker, né, que eu tinha a vontade de fazer um período no exterior para ter essa experiência. E aí, acho que em 2019, já no meu segundo ano, o professor Wilker comentou que tinha um edital aberto do Print, né, e que eles tinham essa parceria com a Universidade de Cardiff e o professor Trevor
No caso, como os professores apresentaram, o professor Mozart e o Wilke, eles trabalham mais na perspectiva da criminologia, da violência, dos crimes mais tradicionais, da violência, a questão do medo, etc. Eu trabalho mais na área da questão ambiental, turismo de base comunitária, e aí eu fiz um projeto voltado para a área de criminologia ambiental. Na verdade, no inglês fala criminologia verde, aqui no Brasil trabalha mais com o termo criminologia ambiental. E aí era de interesse também do professor Trevor, porque lá na Universidade de Cardiff eles têm uma tradição já com curso de criminologia, com o Instituto de Pesquisa em Crime. Só que a parte da criminologia ambiental ainda tem poucas pesquisas nessa área. E aí também era interesse do professor Trevor de trazer um pouco dessa temática para a universidade. E a gente conversou, passei o meu projeto de pesquisa para ele, né? Ele aprovou e tal. A gente submeteu para o edital do Print, que foi no comecinho de 2019, foi aprovado. E já em setembro foi aprovado para 1 ano, para passar 1 ano na Universidade de Cardiff, no País de Gales, começo de setembro de 2019 até agosto de 2020, né? Peguei um pouco da pandemia, eu vou falar um pouco disso. E aí a intenção, como eu estava no comecinho do trabalho, do doutorado, a intenção era realmente fazer um aprofundamento da base teórica referente à criminologia ambiental, né? Já que não é minha área é realmente turismo. E lá na Universidade de Cardiff eu tive acesso tanto às bases online, né, das revistas mundiais, internacionais, como a uma biblioteca muito aprofundada na temática, tanto pelo curso de criminologia como pós-graduação, né? Eles têm uma biblioteca muito boa, com um acervo muito bom referente a essa temática. E você chega lá eu cheguei lá, né, no caso, como pesquisador de pós-graduação visitante. Você não necessariamente vai para assistir a aula, mas você vai para implementar a sua pesquisa, para conduzir a sua pesquisa e fazer esse intercâmbio com outros pesquisadores da área. E lá eu tive todo o suporte do professor Trevor e da universidade, tinha um espaço específico para mim, uma salinha que eu dividia com outros pesquisadores visitantes, com uma mesa, um computador, acesso à internet, um armário, etc. E eu trabalhei essa questão do aprofundamento teórico da parte da criminologia. O meu estudo, ele trabalha com a relação entre crimes ambientais e a atividade do turismo, né, o fenômeno do turismo. Então, ele começou com uma pesquisa mais voltada para o turismo de base comunitária e sofreu algumas modificações. Agora a gente está num âmbito maior, né, da relação entre o turismo e os crimes ambientais. Lá na Universidade de Cardiff, eu tive acesso tanto a esse acervo bibliográfico e a participar de seminários. Eu não fiquei baseada no Instituto de Pesquisa, no Instituto de Crime, como o professor Mozart e o professor Wilke. Eu fiquei baseada na Escola de Ciências Sociais, que é onde ocorre o curso de criminologia, e lá onde ficava o meu espaço como pesquisadora, ficava próximo à biblioteca. E eu participava do Centro de Crime, Direito e Justiça, né, da Center for Crime, Law and Justice, da Escola de Ciências Sociais, que normalmente os institutos de pesquisas e esses centros, eles organizavam seminários mensais, ou às vezes mais de uma vez por mês, onde os pesquisadores traziam pesquisadores convidados, ou os próprios pesquisadores, os próprios estudantes de pós-graduação apresentavam seus trabalhos e havia essa troca, esse intercâmbio. É uma questão que o professor Wilke falou, né, que a universidade ela tem um alcance muito grande, assim, para a Universidade de Cardiff, assim, pela quantidade de alunos e, principalmente, existe uma quantidade muito grande de alunos internacionais. Então, o intercâmbio que você tem não é só com os alunos do Reino Unido, do País de Gales, assim, você tem estudantes do mundo inteiro, estudantes de pós-graduação do mundo inteiro e professores do mundo inteiro. Só na Escola de Ciências Sociais
tinha professor da Itália, do Canadá, do Uruguai, assim, entre outros países, e tinha uma troca muito grande para você compreender, eu como estudante, né, compreender como é que funcionava a pesquisa acadêmica nos outros países, né, como é que ela ocorre fora do Brasil e no mundo. Outra coisa bastante interessante que para mim foi essencial para a minha pesquisa, porque como eu estava em contato direto com o Trevor, eu estava passando para ele o meu trabalho, para ele fazer os comentários, tecer os comentários, principalmente na questão da base teórica da criminologia, e ficou aquela questão, né, como é que eu vou fazer, se eu estou escrevendo em português, para passar para ele em inglês. E eu conversei com o professor Will, que ele conversou com a coordenação e viu que era possível eu escrever em inglês a minha tese. E aí eu decidi fazer isso para eu poder ter esse contato mais direto com o professor Trevor. E eu estou escrevendo e vou apresentar, ainda não apresentei a minha tese, estou já nos finalmente. E eu vou apresentar ela em inglês, e foi um aprendizado enorme. Dentro lá da Universidade de Cardiff, eles têm alguns cursos específicos para alunos estrangeiros, principalmente de escrita acadêmica em inglês, de apresentação, de seminários em inglês, etc. E tem sido um aprendizado enorme que está servindo para trabalhos futuros de publicações em revistas internacionais, assim. Dentro da minha pesquisa da tese, eu ainda estou esperando finalizar para submeter os artigos. Espero logo depois poder submeter artigos em colaboração com o professor Trevor. Mas eu já tive algumas experiências de submeter em revistas internacionais, e essa experiência da escrita em inglês tem sido essencial. Mas um pouco difícil, mas é um aprendizado enorme de fazer essa escrita dessa forma. O professor Trevor vai participar da banca, né? Então tem essa colaboração. Como eu falei, assim, a intenção é que se produza pelo menos 3 artigos para submissão em revistas internacionais. E a gente já submeteu em alguns eventos a artigos juntos, o professor Trevor e o professor Wilker. E essa experiência, além de todo o aprofundamento teórico que eu tive na base teórica da criminologia, assim, a experiência pessoal e cultural que você tem, principalmente pelo contato com outros pesquisadores e outros estudantes internacionais, de você ver como é que funciona a vida acadêmica, a pesquisa acadêmica no âmbito de outras universidades, né, fora do Brasil, foi essencial para o meu amadurecimento enquanto pesquisadora. E, só para finalizar, teve alguns reveses, né, porque eu peguei parte da pandemia, só que isso não atrapalhou muito, assim, porque diferente de outros colegas com quem eu fiz contato, que foram também pelo print de outras universidades que tinham um trabalho diretamente em laboratório, como eu trabalhava mais na perspectiva da revisão de literatura e aprofundamento teórico, consegui conduzir a minha pesquisa um pouco antes de haver o lockdown lá no país de Gales. Com o lockdown ficou um pouco mais difícil a questão do acesso à biblioteca, mas eu já tinha feito praticamente a maior parte, e eu aproveitei o tempo do lockdown para poder fazer análise de dados secundários referente aos crimes ambientais autuados pelo IBAMA. Então, eu consegui fazer um trabalho mesmo havendo a pandemia, né, e tendo alguns reveses de lockdown e isolamento. E eu acho que é isso. Se alguém tiver, estou aqui disponível para qualquer dúvida que alguém tiver, para falar um pouco mais da experiência, como foi o processo do print. Obrigada. Obrigado, Débora, professor Wilker. Professor Rubens, eu não sei como que funciona agora. A gente abre para o pessoal perguntar? Como que é? O Álcio. Bom,
Acredito que sim. Eu vi algumas outras apresentações de webinário e normalmente o que acontece é isso. São professores interessados em... Ah, professor Rubens, tá? Desculpa. Estou aqui. Eu entrei na sala de aula e ele mandou eu voltar imediatamente. Não dá, é na hora que sai que acontece. Fui pegar o carregador que o meu celular apagou aqui. Ele, o celular tá fazendo o que aqui? Volte lá. Tá certo. Não, era só uma pergunta. Pelo que eu entendi, né, dos outros webinários que eu vi, agora a gente abre para pergunta do pessoal, né? Isso, vamos ficar à vontade aí. Então tá bom, gente. Estamos abertos aí de repente, Débora pode explicar para os estudantes qual foi o procedimento dela, quais são as dificuldades, a gente pode comentar o que a gente espera de vocês. Eu vou começar perguntando para a Débora, já que ela disse que está escrevendo a tese em inglês, né? Eu imagino que tenha sido o primeiro documento formal que você está escrevendo em inglês, a sua dissertação de mestrado deve ter sido em português, né? Qual foi a sua... Assim, a dificuldade que você está tendo em redigir uma tese que vai precisar ser defendida, né? Mas redigir em inglês, quando é que você começou a estudar? Um dos grandes problemas que nós temos, né, em relação ao corpo docente é o domínio do idioma inglês. É algo que a gente bate, que isso precisa ser sanado, e claro que a gente está melhorando muito ao longo do tempo, mas ainda é uma fragilidade, né? Então é bom quando a gente vê os alunos já conseguindo escrever, e que com certeza, né, eu já estou antecipando a sua resposta, não é fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa sentar e fazer, né? Senão vai ser sempre impossível e não apenas difícil. Sim, professor, tem sido um desafio e tanto escrever a tese em inglês. Imagino que o desafio maior vai ser apresentá-la, mas está sendo um aprendizado enorme. Assim, eu já tinha uma base de inglês muito boa. Quando eu era adolescente, eu fiz um intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos. Isso quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho agora 38. E eu trabalhei assim com estudantes, dando aula de inglês, assim, níveis básicos, etc. Então, já tinha uma base. Então, para mim, teve essa facilidade, porque para participar do print, a gente precisa ter o nível, né, a certificação que você tem em inglês mínimo lá. Eu tinha feito, na época do meu mestrado, foi 2014 a 2016, eu tinha feito TOEFL e TP, que foi oferecido pela UFRN, né, de graça, e que vale, se eu não me engano, por print, para você acessar o edital, só que ele não valia mais. Então, quando o professor Wilker me falou do edital, eu tive que correr atrás de uma certificação, né, de uma proficiência em inglês, e eu corri atrás, consegui uma data próxima, porque também tem as datas específicas para essas proficiências do TOEFL e TB, que é o mais completo, que você faz toda a prova de escrita, de fala, de speaking, listening, etc. O que foi essencial também para o visto, porque quando eu submeti para o edital do print, eu coloquei 1 ano. E eu não me atentei que, por exemplo, para o visto para o Reino Unido, isso é interessante também para os alunos, né? Quando eles pensarem o tempo que eles querem ficar, eles verificarem a questão do visto. Então, se fosse até 6 meses, eu conseguiria tirar o visto no aeroporto, não precisava tirar antecipadamente, ter todo o custo do visto, etc. Para 1 ano, eu tinha que retirar esse visto completo e precisava de uma proficiência, que eu tinha que passar para a Universidade de Cardiff, etc. Então, eu fiz esse TOEFL. Mas essa parte de escrita da tese em inglês, ela está sendo essencial. E eu estou já colhendo os frutos, como eu falei, né, na minha fala. Eu tive uma experiência agora de submissão de um artigo para uma revista internacional. A gente traduziu o artigo, né, a gente pagou uma tradução,
Mas o depois, que é aprovado, você tem que fazer as correções, e você tem que se comunicar com a revista, etc, etc. E tudo isso, assim, eu tomei à frente para poder fazer essa parte, e todo esse aprendizado que eu estou tendo na tese foi essencial. Assim, porque a forma como você escrita, o curso que eles deram lá também foi essencial, porque existe um formato que eles redigem o inglês, né? Como que eles constroem a construção da escrita científica deles. Então, não é só você pegar a forma como você escreve em português e simplesmente traduzir. Você tem que ter todo seguir meio que uma formalidade lá de fazer a tese, fazer os comentários, etc. Então, realmente tem sido um aprendizado muito grande. E é uma das coisas assim, que vai realmente me marcar no doutorado, vai ser essa escrita em inglês da tese. Débora, que ótimo esse depoimento, porque eu só queria... porque realmente é um desafio muito grande, né? Mesmo para você que já tinha essa base. Mas o que eu acho importante dizer é que, por exemplo, eu não tinha essa base, eu aprendi inglês com 27 anos de idade. Eu sempre fui estudioso, então, quando eu precisei do meu... Não foi TOEFL, foi IELTS, né? IELTS. Eu comprei os métodos, estudei, aprendi, passei e depois fui aprender inglês. Então, logo que eu me mudei para minha primeira experiência no exterior, eu precisei estudar muito inglês, porque eu não acompanhava as aulas. Mas eu acho que isso foi tão importante, isso faz parte do processo, a gente aprender uma outra língua. Eu aproveitei todos os cursos que estavam proporcionando, fiz amizades, evitei falar português. Eu nunca, desde esse primeiro, eu nunca escrevi em português e depois traduzi. Eu sempre, se mesmo que tivesse tudo errado, né, de início, era assim que eu fazia. E foi muito importante, muita letra de música traduzida, decorando, muita coisa. Eu acho que faz parte do processo como um todo. Então, eu não queria também deixar nos alunos a ideia de que, bom, se eu não fiz o intercâmbio, então, se para ela que fez o intercâmbio está difícil, imagina para mim, né? Que não... Não, é importante essa fala, professor Mozart, porque, assim, essa foi a minha experiência, né? Mas, no print, eu conheci diversos alunos de outras universidades do Brasil que estavam fazendo doutorado sanduíche lá no Reino Unido. E tiveram vários casos de estudantes que tentaram uma vez, não passaram, tentaram de novo a proficiência, tentaram várias vezes e conseguiram passar, e foram, e aprenderam, e escreveram artigos em inglês. Então, não necessariamente, realmente, precisa você já ter uma base. O importante mesmo é você ter um esforço. E na internet, hoje em dia, tem muito material para você fazer o IELTS, para você fazer o TOEFL. Eu queria só ressaltar, professor, que existe uma rede de contato entre os alunos que estão tentando print na internet, comunidade no Facebook, fazem comunidades grupos no WhatsApp, que são essenciais, e tem uma troca de material muito bom entre os alunos, que a gente dá um suporte né, entre a gente, de como fazer e tal, etc. Maravilha, pessoal. Vocês, alguma dúvida aí? Alguém quer... Acho que, de repente, levantar a mãozinha aí, quiser falar alguma coisa, ou quiser simplesmente interromper, fiquem à vontade. Felipe, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu peguei um pouco, assim, o início, eu acabei não conseguindo, né, assistir completamente, então eu já peguei nas últimas falas, né, e a Débora falando... Caso, né, vocês já tenham respondido isso, eu tenho dito, né, me desculpem, mas é só uma das dúvidas que eu tenho, eu já li, né, o edital 20, mas sempre na minha cabeça a dúvida que fica é como selecionar a universidade, né? Eu vi que vocês já tinham aí uma proximidade, né, os três estavam aí na mesma área, eu não sei se, eu acho que provavelmente, né, na fala do professor deve ter explicado, né, como foi que iniciou esse processo de ter essa ligação, né, já com a universidade, só que eu perdi. Mas aí procurando também, eu vi que lá tem a temática, mas eu não consegui encontrar a universidade, eu não consegui, de repente, encontrar modelo de um projeto que deveria ser submetido, ou se isso era algo mais, digamos, entre você e seu orientador. Então, eu acho que são dúvidas mais práticas, digamos assim, né, do processo mesmo.
Assim, não sei se você, né, já falaram, mas se Débora poderia falar um pouco sobre isso. Não falamos ainda. Eu vou iniciar aqui, mas talvez seja uma coisa mais interessante, talvez até para o professor Rubens mesmo explicar para a gente, ou alguém que está envolvido desde as origens do projeto, né? Porque a ideia é que o programa de turismo fazia parte da temática de sustentabilidade. Então, como eu tinha essa parceria anterior, a gente incluiu a parceria dentro desse tema. Mas eu não sei, de fato, quais são todos os temas, então, de repente, professor Rubens, você podia clarear para a gente? Veja bem, Felipe, você é aluno de turismo? Isso, né? Desculpa, eu nem me apresentei, né? Isso mesmo. Olha, a decisão de fazer uma parte da tese no exterior, ela deve ser tomada no processo seletivo entre o aluno e o orientador. Não é algo que eu quero ir para o exterior porque apareceu um edital que tem uma bolsa. Eu preciso ter um projeto de tese construído com o meu orientador que preveja essa saída. E quem é que vai selecionar para onde eu vou, qual vai ser o tema? Depende muito dos contatos que o orientador tem. Essa rede, ela é extremamente importante. O que a gente não quer no print, pela própria característica do edital que a CAPES publicou, e para que as coisas avancem e continuem se consolidando após o término do financiamento, é que a gente sai atirando para todos os lados. Por isso que foram definidos pela instituição temas, países e instituições, que são aquelas preferenciais que a gente já tem uma parceria ou que a gente pretende construir por uma afinidade temática. Então, essa construção cabe desde o início ao orientador e ao aluno. Olha, esse tema aqui é de interesse do aluno, eu tenho já essas parcerias porque eu fiz meu doutorado ou porque eu já conheci o professor, eu tenho algo informal com tal universidade, que bem justificado a gente consegue inserir. Por que isso é importante? Porque vai um aluno, depois vai o seguinte, depois vem um professor, a gente começa a se consolidar e ser referência nesse tema específico. Então essa construção era uma construção lá atrás. Claro que a gente sempre tem que ter um plano B, porque ir para o exterior depende de um financiamento, né? Se não tivéssemos o print e os programas da UFRN que não integram o print dentro desse tema, os alunos podem concorrer no edital PDSE que a CAPES acabou de lançar. São externos ao print. Mas também ali é exigido nessa avaliação uma cooperação anterior. Não é soltar o aluno e mandar ele para algum lugar ou a gente entrar na internet e sair procurando para onde eu vou. Maravilha. Eu acho que a colaboração ela é construída com o tempo. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de encontrar os alunos, né? Não é, parece que é o contrário, né? Mas não é, não. A gente tem muita dificuldade de encontrar os alunos que estão fazendo aquela pesquisa, onde já há colaboração que a gente pretende investir. Então, obrigado pelo esclarecimento, professor Rubens. Vamos lá, pessoal. Mais alguém com alguma dúvida? Como é que vocês... Se algum estudante aí com dúvidas mais... com algum receio, algum medo, alguma questão relacionada à pandemia? Ou alguma dúvida técnica, Eu né? tenho uma segunda, mas é só para saber Diga. se tem previsão. Tem alguma previsão, assim, para o print, para a abertura do print novamente? Provavelmente a semana que vem. Conseguiram me ouvir? Sério? A gente está só esperando a confirmação das cotas, mas o comitê gestor já vai se reunir, porque como 2021 não houve execução, então a gente está tentando ver o que é que a CAPES vai deliberar. Vai ter um seminário em Brasília no início de março, mas a nossa pretensão é já abrir o edital agora, semana que vem, no máximo na primeira semana de março. Mais alguém, gente?
Bom, na verdade, assim, não é pergunta, é mais um comentário, né, que eu deixei deixei de falar na minha fala, então. Mas é só porque a Débora fez uma referência, né, então a quantidade de professores, né, e alunos que tem na Universidade de Castres, alunos e professores internacionais. E eu tenho esse dado, né, de alunos, né, então chega em torno de 38% dos alunos de Castres são internacionais. Então é um número muito alto, né? Então, se a gente considerar aí, né, enfim, né, não tenho esse dado. O professor Rubens é o professor dos números da UFRN, né? Não sei se ele tem o número de alunos internacionais, mas eu creio que já foi melhor, né, antes da pandemia. Tivemos, né, vários outros programas, tal. Mas é só para a gente destacar o quão, né, internacional é, né, a universidade, e também tem muitos professores internacionais, né? E também queria destacar que, apesar da gente estar falando em nome de um programa de pós-graduação em turismo, essas redes, né, que foram bem destacadas pelo professor Rubens Maribondo, né, essas redes tendem, inclusive, se alastrar não somente no âmbito nacional e internacional, mas dentro da própria universidade, né? Então, esses projetos, por exemplo, que o Mozart já fez referência, eles envolvem outros departamentos da universidade, né? Então, é o centro de saúde, é o departamento de demografia, é o departamento de políticas públicas, né, que estão sendo inseridos dentro dessa discussão, né? Professor Jarvis Campos, por exemplo, professora Jordana de Jesus, professora Karina, né, Meira, tem sido importante nesse processo de debate, de construção de propostas para nós podermos consolidar essas alianças, esses convênios em várias áreas, né? Então, o que começa pelo turismo, mas não necessariamente é do turismo, é da UFRN, né? Então, isso é muito legal, né? Eu vejo com bons olhos, e isso tende a espraiar, ampliar, né, esse universo, essa capilaridade da universidade, não somente aqui, né, mas no âmbito do Nordeste, mas em âmbito nacional e até mesmo internacional. Afinal de contas, o processo da internacionalização é isso, né? Então, de termos um processo ativo, passivo, né? Então, inclusive, esse projeto que eu fiz referência com o professor Simon, a ideia é que 10 pesquisadores, incluindo professores sêniores, né, e alunos, né, de doutorado, venham ao Brasil, né? Então, a ideia deles virem ao Brasil e se instalarem aqui conosco, né? Então, isso é interessante nesse processo de internacionalização, né? Então, eu queria só destacar, enfim, né, para eu também me alongar muito, mas eu penso que é importante nós destacarmos esses aspectos. São temas transversais, né, em que o mesmo tema ele pode ser abordado de maneira diferente pelos programas de pós-graduação que integram aquele tema, a responsabilidade de desenvolver a pesquisa dentro daquele universo. Professor Martim, está com a mão levantada, por favor. Sim, senhor. Boa tarde para todo mundo. Era apenas para complementar as falas dos professores e a minha, de fato, tem uma questão que é super importante, pelo menos para mim, quando a gente manda a gente para o exterior, é que o estágio do doutorado sanduíche no exterior, ele deveria funcionar para definir as bases das colaborações futuras que cada um dos alunos de doutorado vai ter como pesquisador no futuro, certo? E isso aí, pelo menos para mim, foi super importante. Eu fiz doutorado no exterior, ou seja, aqui no Brasil, e com sanduíche no exterior do exterior, certo? Eu fiz sanduíche na Dinamarca. E até hoje, essas parcerias da minha época, já faz mais de 30 anos que eu fiz doutorado, até hoje essas parcerias são importantes para mim. Então, fique muito de olho, porque as pessoas que vocês vão conhecer no exterior, no seu doutorado sanduíche, elas podem ser
muito importante na sua pesquisa no futuro, né? Apenas isso. Era só um complemento. Ótimo, professor Martim. Isso é tão importante, porque essa colaboração com Cardiff que nós celebramos aqui hoje, ela tem raízes no meu curso de doutorado, quando eu conheci o professor lá, o professor David Botterill de Cardiff, e que deu origem a essa coisa toda, como eu falei no início, né? Para mim é exatamente isso, né? A oportunidade. Você tem que fazer o curso lá, fazer o seu estágio sanduíche e deixar as portas abertas para o futuro, para a sua futura carreira. Não, obrigado pelo comentário, ótimo. Ramiro, acho que levantou a mão, né? Opa, olá, professores. Boa tarde a todos. A minha pergunta é um pouco para o professor Will, que acho que a Débora e o professor Mozart. Vocês falaram aí do professor Trevor, né, que ele trabalha com violência. Eu faço parte de um programa que não é do turismo, é programa de computação, e eu gostaria de saber se ele trabalha também com alunos de outras áreas que não seja do turismo. Eu acho que é basicamente isso. O Ramiro, o Ramiro é nossa peça-chave lá do Instituto Óbvio, né? Então, é muito gratificante que você tenha vindo, Ramiro. Eu acho ótimo isso, e a gente já tem trabalhado em parceria. Para o professor Trevor, é ótimo. O que eu não sei te responder é se o seu programa faz parte do Print. Então, por exemplo... Sim. Sistema de computação, sim. É o PPGSC. Isso. Então você vai poder tanto concorrer, veja com o seu orientador, se ele tem interesse em colaborar conosco, a gente pode tentar formular alguma coisa. Aí eu acho que não seria nem com o professor Trevor, seria porque o Trevor é da análise qualitativa. Eu acho que seria com algum colega lá do Instituto de Criminalidade que trabalha com computação. Né? Então, a gente pode... Mas isso aí tem muita gente lá, principalmente trabalhando com dados, né? E eu acho que sim, Mozart. Só acrescentando, acho que é lá no Instituto de Segurança e Criminologia, né? Então, lá com o Simon. Lá tem uma turma pesada da engenharia de computação. Né? Então, tem muita gente trabalhando na área mais da computação mesmo, né? Da engenharia, de demografia, né? Então, lá, eu diria que 40% dos profissionais lá estão mais ligados à computação. Olha que ótimo. Aí, para a gente é muito interessante aproximar de mais um departamento da universidade, então basta nos apresentar, tá bom? Obrigado aí, pessoal, pelo suporte. Mais alguém? Ô, professor Rubens, então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também. A gente fez uma aproximação agora com o México, com a UNAM. Inclusive, uma doutoranda minha quer concorrer a ficar um estágio, um tempo lá na UNAM. Se não me engano, o México não está na lista dos países que fazem parte do Print. Mas eu me lembro que... Ou está? Não sei. Eu também não sei. Não, é porque depende do tema, né? Assim, de cabeça eu não tenho mais isso. Mas, assim, não existe restrição em se for necessário incluir, né? Mas a gente precisa lembrar que, pelo projeto, o Print é 22 e 23. Né? Nós já estamos em 22. Nós temos outros tipos de financiamento que podem ser buscados, né? Para ampliar, sem dificuldade nenhuma. Ótimo, ótimo. Não, mas é porque ela já está qualificando agora, então há um estabelecimento de uma colaboração lá que parece que vai ser bem interessante. Então seria uma oportunidade para ela concorrer. Então, ótimo, vou dizer a ela. Então, professor Rubens, assim, na verdade, mais uma pergunta. Então, o Print deve sair semana que vem, né? Para tanto edital, docente, né? Quanto o edital, para docente e discente. Então, é uma excelente notícia, né? Então, para que nós possamos... A minha maior preocupação são com os discentes, porque o tempo de doutorado está correndo, os projetos estão correndo, né? Assim,
é mais difícil a gente abrir as janelas para colocar os alunos do que para colocar os professores. Isso sempre é mais tranquilo. Então, basicamente, será o edital será focado aos docentes. Não, vão sair provavelmente os dois editais. Tá. Os dois. Ok, senhores. Então, se não tem mais ninguém, né? Acho que agradecer mais uma vez a Mozart pela disponibilidade, pela organização, professor Wilker, é sempre bom revê-lo, né? Sempre muito elegante nas suas colocações. Nós estamos aqui na Pró-Reitoria, continuamos aqui de portas abertas, podem vir, podemos conversar e discutir, pensar em novas parcerias, novas estratégias. O professor Sócrates também faz parte do comitê gestor, está aqui presente, vai estar reunido amanhã, né, para que a gente analise aí esse novo edital, então logo seja publicado, vai ser amplamente divulgado pela instituição. Então, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Lembrando, né, que nós vamos ter na semana que vem, os coordenadores, os programas, o 5º Seminário Sucupira, a semana toda, né, de atividades com os coordenadores dos programas, e na terça de tarde, a abertura do seminário com a palestra sobre o futuro, a pós-graduação do futuro, com o professor Abílio Baeta Neves, que foi ex-presidente da CAPES. Obrigado pela oportunidade, Rubens. Estamos sempre a postos aqui para quando nos chamar novamente. Tá bom? Obrigado, senhor Rubens, também pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Obrigado, Débora. Obrigado a todos os presentes. Um abraço. Obrigada, professor, pelo convite. E eu estou à disposição aí para qualquer pergunta dos alunos. Podem entrar em contato. Esperando a sua defesa para emitirmos o seu diploma, Débora. Meu Deus, que pressão! A Débora já sabe que tem que correr agora.